Algumas regiões do país têm registrado temperaturas baixas. Qual será o impacto que isso provoca na produção? Caroline Mota, zootecnista e especialista em produção animal, está aqui no telão. Caroline, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo com vocês. A gente que agradece. A gente tem falado muito aqui no programa sobre geada nas plantações. A gente viu o estrago hoje que causou, por exemplo, em Jundiaí. Só que a gente esquece também que a geada também prejudica a produção, né? Principalmente o animal que fica no pasto, né? Muito. Nós estamos aqui na região, eu estou na região do Centro-Oeste, né? Basicamente Goiânia e em torno, e a gente vem observando uma queda drástica, principalmente na produção leiteira e no gado de corte, na produção de forragem. A geada esse ano veio para secar as pastagens mais rápido do que normalmente a gente está acostumado todo ano, né? Por conta da escassez hídrica, já teve essa dificuldade das pastagens já secarem, e agora com a geada aí que ficou mais difícil ainda a produção. Nós estamos sentindo isso na pele agora. Vocês têm registrado muita geada aí nessa região? Você disse que está em Goiânia, né? Região de Goiânia? É. A região do sul do Goiás, igual Jataí, Mineiros, que registraram temperaturas aí de 4, 3 graus, a influência térmica foi mais forte do que aqui. Mas para Goiânia, Inhumas, Goianira, essas regiões que ficam em torno aqui, a gente nunca teve uma temperatura de 6 graus, igual nós estamos tendo agora. Então, realmente, a influência da temperatura, além de ser muito grande para a gente aqui, está influenciando demais. E como ficam os animais? Qual o risco para os animais desse frio, dessas geadas? No gado de leite, existe a temperatura, uma zona de conforto térmico, né? No gado de leite, essa zona ela é maior. Ela varia aí de 5 a 32 graus, é uma temperatura ideal. Abaixo disso, a gente já tem uma influência. Então, a gente espera, a gente já está percebendo isso no balde, né? Uma queda de 20% de produção nos dias em que a temperatura cai drasticamente. Porque essa mudança de temperatura, ela influencia principalmente na capacidade do animal de reter a temperatura corporal. Então, se ele tem que tirar a reserva corporal para manter a temperatura, obviamente ele cai um pouco a produção dele. Isso acontece muito mais forte ainda nos animais a pasto, né, de genética zebuína. O Nelore, ele tem, abaixo de 15 graus, ele já tem essa influência de temperatura maior. Então, a gente observa muito redução de consumo nos animais em confinamento. Então, dia mais frio, os animais comem menos. Se eu tenho essa oscilação de consumo, eu não consigo ter uma constância de ganho. Isso vai influenciar nos resultados finais. Animais a pastos que estão muito magros, por exemplo, a gente tem uma dificuldade desses animais de manter a temperatura corporal. Então, se ele já está magro e eu não faço uma suplementação adequada, esse animal sente muito mais com essas temperaturas frias. E por que o animal come menos? É o contrário da gente, né? No inverno parece que o humano come mais. Por que no inverno o animal come menos nessas baixas temperaturas? O que acontece? Qual que é o reflexo dele? Quando o animal está na zona de conforto térmica ideal, ele tem um consumo adequado. Por exemplo, né, Lore, quando ele está na temperatura de 18, 19 graus, ele tem um consumo até maior do que ele teria se tivesse 35, 37. O problema é quando essa temperatura cai abaixo de 15%. Então, o animal, ele gasta muito tempo ali, muita reserva corporal para manutenção da temperatura, e ele acaba reduzindo esse consumo. Mas essa redução do consumo, ela é passageira, né? Ela fica 2 dias com redução de consumo, depois tem um pico de consumo normalmente. Isso para a produção, isso é ruim, porque eu não consigo manter uma constância, atrapalha no manejo e atrapalha no resultado final do animal. E a qualidade da silagem também pode ser afetada, né? Você disse principalmente dos animais a campo, porque a geada atinge tudo, né? Nós tivemos uma queda muito grande esse ano na produção de silagem, por conta da redução hídrica, e para piorar as temperaturas baixas. O que acontece, assim, falando didaticamente, né? O que acontece na parte agronômica? Imaginemos, assim, uma garrafa de vidro, né, cheia de água, é a planta. Então, quando essa garrafa de vidro, que é as células vegetativas, elas têm essa influência da geada, ela se rompe. Quando ela se rompe, ela dificulta a transferência de seiva na planta. Se dificulta a transferência de seiva na planta, as folhas secam. Então, por exemplo, no milho, a folha ela tem um aspecto de seca, mas a espiga não chegou no ponto de maturação correto,
Dentro do colmo ainda tem muita umidade, então nós fomos obrigados a cortar essa silagem, cortar esse milho para a confecção de silagem, num período que não era tão adequado. Tivemos que usar alguns inoculantes para melhorar a fermentação e tudo mais. Quando eu faço esse corte dessa silagem no momento que não era adequado, eu acabo reduzindo na qualidade nutricional dessa silagem. Então, se essa silagem não tem uma qualidade nutricional muito boa, eu tenho que fazer uma suplementação a mais no coxo. Se eu tenho que colocar mais ração, mais proteinado no coxo, aí eu tenho uma elevação dos custos de produção. Isso que eu ia te perguntar, porque a saída para o produtor é a suplementação, você já tinha dito, mas isso sobe muito o custo, é duplo prejuízo aí, né? Sobe muito o custo, mas em algumas situações não tem muito o que a gente fazer, né? Principalmente nas situações a pasto. Então, por exemplo, esses produtores que tiveram uma influência muito grande de geadas, estão com os animais um pouco debilitados por conta da escassez de forragem ou da baixa qualidade de forragem, eu sempre falo, um capim que ele tem menos de 7% de proteína, ele tem que ser suplementado com a fonte proteica, com a fonte energética. Braquiária, por exemplo, nessa época do ano, dá 4% de proteína. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer essa suplementação, seja ela baixa, uma suplementação com sal ureado aditivado, ou com proteína de baixo consumo, ou em algumas situações até ração, a gente tem que indicar, justamente para corrigir e aumentar essa capacidade energética da dieta para que o animal não sinta tanto. E o que você falou, então é importante ter acompanhamento de um profissional, né? O produtor sozinho pode não ter essa visão, é importante ter um veterinário, mas ou zootecnista, né? Com certeza, são profissionais assim, que entendem a parte nutricional, que entendem a parte animal, que vão saber a necessidade daquele cliente ou daquele produtor. Porque o que acontece? Às vezes não tem necessidade de fazer uma suplementação energética, às vezes uma suplementação proteica resolve o problema. Então, a gente tem que ajustar para a gente não ter uma elevação muito grande nos custos de produção, que realmente vão acontecer bastante esse ano. Agora, os custos vão subir, mas vale a pena o produtor tentar economizar? Ou é melhor, então, como você disse, aí um profissional indicar qual que é a suplementação mais indicada? Mas a economia não é o melhor caminho nesse caso com os animais, né? Porque você está lidando com vidas, né? Às vezes a gente faz essa conta aqui, às vezes o produtor ele não faz um investimento em suplementação para corrigir essas dificuldades, ele vai economizar 10 mil reais de suplementação, mas aí ele tem a perca de 3 animais, 4 animais, então a gente tem que fazer a conta do que ele não vai perder, né? Já que essa dificuldade agora da friagem e do custo de produção também está muito alto, do custo dos insumos, né? Nós já estamos batendo na casa dos R$ 100 o milho aqui no Centro-Oeste, coisa que nós nunca vimos na história do grão. Então, a gente tem saídas, tem que procurar coprodutos, alguns produtos mais baratos, que sejam de acordo com a necessidade de cada cliente, mas é possível. Então, realmente, não fazer um investimento nesse momento não é a melhor opção. É melhor fazer um investimento do que ter a perca de alguns animais, o que a gente observa muito aqui, principalmente no final da seca. O Carolina, alguns produtores também de outros animais, eles têm mudado a alimentação, trocado milho pelo trigo por causa do alto preço do milho uma certa época. Vale a pena também para esse tipo de animal? Com certeza. Nós não temos uma oferta de trigo muito grande aqui no Centro-Oeste, mas existem muitos coprodutos, muitos subprodutos que têm em grande quantidade em todas as regiões do país, que eles podem entrar em substituição ao milho. Por exemplo, o milheto, o sorgo o sorgo ele é mais resistente a essa questão de questão hídrica, então a gente pode utilizar o sorgo. Tem alguns clientes que utilizam resíduo, por exemplo, de dendê, resíduo de urucum. Então, são várias as opções que tem disponível em todo o Brasil que a gente pode utilizar para a nutrição de ruminantes. A nutrição de ruminantes ela é muito ampla, né? Diferente da nutrição de monogástricos, que eu não tenho essa amplitude de utilização. Então, eu posso utilizar várias outras fontes, tanto energéticas quanto proteicas, para substituição parcial ou total ao milho. E você disse, você já fez aí uma previsão de que esse frio deve continuar por mais um tempo aí e que vocês não estão acostumados. O que você fala para as fazendas que você atende, né? O que eles têm que preparar agora? Qual que é a previsão? É guardar milho? O que você tem aconselhado? Quem tem a condição de guardar milho, eu já venho falando já isso há algum tempo, né? Guarda milho, vai faltar milho esse ano. A quebra da safrinha esse ano foi muito grande.
a nossa safra de milho não foi tão grande, porque o pessoal investiu mais na produção de soja na safra e deixou a safrinha. Muitos produtores de grão, por exemplo, nem plantaram a safrinha. Eu conheço alguns produtores que, sabendo dessa dificuldade hídrica da safrinha de milho, jogou semente de capim para ver se fazia um ciclo de boi, e nem a semente de capim nasceu. Então, nós estamos numa condição extremamente atípica. Então, a recomendação que eu faço para os meus clientes, para os meus amigos, se tiver disponibilidade de algum grão, que faça reserva. Essa reserva de grãos energéticos, principalmente como milho ou sorgo, ela não vai acabar agora. Ela vai se perdurar até a próxima safra. Então, se a gente tiver condição de fazer esse armazenamento para essa suplementação desses animais, é o que vai salvar a produção esse ano. E a alta da soja deve continuar, principalmente no próximo ano, por causa da China. Caroline, gostei muito da sua entrevista, muito simpática, muito detalhista, gostei bastante. Eu que agradeço, precisando, estou aqui. Obrigada e até a próxima.